Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E eu sou a Gabriela Negro. E uma palavra antes de começar: risos e gritos soam muito parecidos. Judeu Ateu e Gabriela, estamos aqui para conversar sobre o mangá Helter Skelter. Estamos sim. Até que enfim, eu tava demorando até. Demorou mesmo. Helter Skelter foi recomendado num dos primeiros mangás ao quadrado, acho que entre os 10 primeiros, eu nem lembro o número, mas foi lá no comecinho. Ele é um mangá de Kyoko Okazaki, é o mangá Josei, e é tudo isso que a gente precisa falar antes de começar a entrar nessa história. Apenas isso. Maravilha. E é meio pra maiores, né, também, assim, não é muito público geral, né? Então, lembrando sempre que esse programa é um mangá enquadrado. O mangá enquadrado é quando a gente fala sobre o mangá por completo, incluindo spoilers. Então, se você não leu a obra, corra ler, porque aqui a gente vai falar sobre tudo que a obra aborda. Mas é uma obra justamente para maiores de idade, então se você não tem 18 anos ainda, não vai poder escutar esse podcast legalmente, né? Não, você pode ver Naruto, sei lá. Você volta, sei lá, liga pra sua mãe, faz alguma coisa. Você tem que ler acompanhado dos pais. Com autorização do seu pai. Manda uma cartinha aqui pro Ao Quadrado pra gente ter certeza e tudo bem. Resumidamente, Gabriela, você como nossa convidada especial de hoje, Isso. O que aborda sobre o que é Helter Skelter? Na verdade, é sobre tudo, assim, eu acho que é sobre a vida. Helter Skelter. Que é mesmo. O Helter Skelter é um mangá de volume único, só que ele é tão denso, assim, que ele parece uma série completa. Você não sente como se ele fosse, assim, só um... você não lê, assim, e passa. É uma coisa que fica com você, né? É a história de uma menina, que ela é modelo. Ela é modelo naquele estilo japonês, assim, das idols, né? Ela atua. Ela é uma celebridade com várias atividades de entretenimento, assim, como a gente comumente vê que as pessoas são lá. Só que é óbvio que todo esse personagem, toda essa celebridade, assim, é óbvio que é uma fachada. E o mangá é sobre derrubar essa fachada, assim, e mostrar um pouco de quem é essa pessoa, quem é essa mulher, assim, quem é a Rihiko, sabe? Quem é essa menina que tá na capa da revista. E ao fazer isso, ele acaba desconstruindo não só a imagem da modelo, ele desconstrói a imagem da sociedade que cria o ambiente para isso e devasta o leitor nesse processo, assim, é bem interessante. Isso aqui é uma sinopse, aí sim. Exatamente. Já vamos começar pelo nome dela, porque cada pessoa vai falar de um jeito, porque nome japonês é foda. Eu sei que dá pra ler Iririko, na verdade, ou Lilico. E agora tá Lilico. Então. Na edição que eu recebi esses dias, é a edição oficial americana, que foi lançada lá, tá escrito Lilico. É porque o R é aquela coisa, no Japão o R tem som de L, e o Ri é o brasileiro, né? Porque a gente vê um R, a gente quer pôr um Ri. Mas pro Japão o Ri é com H. Ririco. Então o certo seria Lilico. Lilico ou Ririko, né? Que é a forma como eles pronunciam. É por aí. Vocês vão me corrigir se eu falar Ririco? Porque eu não vou conseguir me controlar, assim, eu não sei. É melhor... Eu vou falar Ririco aqui também. Não, então cada um vai falar de um jeito. Então, assim, é flexível, né? É só pra gente já alinhar isso pra no meio do programa ninguém ficar meio perdido. Entendi. Bom, Judeu Ateu, como você chegou a Helter Skelter? Porque você foi a primeira pessoa a trazer pra mim e pro Mangá ao Quadrado esse mangá. Então, diga aí. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não parei pra pensar como é que eu conheci esse mangá, não. Não, mentira. Eu, antes de ler Helter Skelter, eu conhecia uma outra obra da autora que tem nas internets por aí, chamada River's Edge, que lida com um pouquinho mais focado em temáticas de sexualidade e coming of age. Eu conheci por meio de algum scan que eu gostava, provavelmente, na época, e depois de ler e amar esse mangá, eu fui pra Helter Skelter e achei 30 vezes melhor. River's Edge é até um pouquinho fraco, e nossa, esse é o que a Gabi falou. A primeira vez que eu li, achei super denso e foi o que eu levei pro resto da minha vida. É um dos meus mangás favoritos, assim.
Igualmente, assim, pra mim a primeira vez que eu li, assim, foi destruidor, assim, e sempre eu releio esse mangá, assim, eu tenho esse hábito, mas nunca fica tudo bem, assim, cada vez ele nunca passa batido por você, assim, ele sempre deixa alguma coisa contigo, assim, é sensacional, eu acho. Cada releitura, eu também tenho o costume de reler esse mangá, porque é tão curto, né? Apesar de ser denso e tal. Cada releitura eu percebo novas camadas em personagens, sabe? Talvez porque por ser meio pesado, às vezes você não consegue absorver tudo, mas em releitura você percebe o trabalho dela em, tipo, aprofundar todo mundo naquele mangá, sabe? Todo mundo. Eu acho que também tem a ver com a pessoa que você é, né? Tipo, é diferente você ler com 15 anos, aí depois você lê de novo com 20. Então é uma coisa que a sua percepção daquilo muda também. Com certeza. Fica cada vez mais rico, assim. Sim. Você conheceu como, estranho? Eu conheci por postagem sua, recomendação sua no Mangás Underground. Na época. E é aquela coisa, eu sempre falo que Helter Skelter é uma leitura bem difícil, porque além de ser bem carregado em texto, a arte da autora ela não é exatamente uma arte que a gente poderia chamar de fluida, porque apesar de ela ter apenas linhas, ela basicamente não usa quase retícula, ela usa bem pontualmente, então é basicamente preto e branco com várias linhas e que muitas vezes é uma imagem quase abstrata. Então o seu cérebro tem que dar uma... problema? Não tô falando que é um problema. Tô falando que o que acontece é que seu cérebro dá uma parada pra ver esse quadro por mais tempo do que você veria um quadro menos abstrato. Tudo meio que se mescla, né? Então acaba ficando um pouco mais difícil da leitura e mais rápido. Não tô falando que é ruim. Tô falando que é mais travado. Menos. Então, vocês vão começar a falar a arte agora que a gente vai falar, porque é polêmico, né? A arte, assim, de Helter Skelter. É um assunto meio controverso, assim. Eu tinha uma opinião formada que era feio, ponto. Eu não tinha... Eu não pensava em muitas qualidades de redenção, assim, pra justificarem a arte serem da forma que ela é. Aí eu lembro que uma vez o Judeu falou... Eu não lembro quando ele falou isso, mas que ele falava que ele achava que isso era um recurso que a autora usava pra transmitir a história dela, né? Aí isso me fez pensar, assim, aí quando eu li depois de ter essa informação, eu fiquei pensando nisso, né? Porque ela sabe desenhar bem, entendeu? Sim, então, assim, eu fiquei pensando se ela não desenhava feio de propósito pra contrastar, porque querendo ou não, é uma história sobre beleza, então eu acho que eu fiquei pensando se ela não faz uma coisa feia de propósito. Só que aí também, como ela faz coisas feias em todos os outros mangás que ela escreve, eu fico achando que ela só tem preguiça mesmo, assim, que ela quer contar aquela história do jeito mais fácil possível, então ela desenha do jeito mais livre e menos trabalhoso possível, assim. Eu realmente não sei qual é a verdade, eu não tenho uma opinião sólida sobre isso. Das duas, uma. Ou ela de fato é preguiçosa, né? E desenha as linhas bem livremente, né? Bem rápido e tal. Ou ela quer passar alguma mensagem com isso, né? Saber a gente nunca vai saber. O que me leva a pensar de que possivelmente há algum trabalho ali de passar alguma mensagem são as primeiras páginas do mangá, né? Porque... Que são muito bonitas, né? Ela sabe, não tem como negar que ela sabe desenhar detalhadamente, sabe desenhar bonito, então falta de capacidade não é, né? Então das duas ou é preguiça, ou é tentar passar alguma mensagem. É porque a impressão que eu tenho é que eu até arriscaria dizer que ela não deve utilizar assistente, porque a grande falta de detalhamento é o tipo de coisa que assistente no Japão costuma fazer, que é pegar o quadro geral e dar uma caprichada. Essa impressão que dá é que ela fez, sabe? Ó, vamos fazer aqui que eu tenho que terminar essa história. E isso junta com o fato de que no final do volume fala que ela sofreu um acidente, foi atropelada. Então, essa é a impressão que eu tenho também. E que ela, fez de qualquer jeito que depois ela ia arrumar. E aí não deu tempo de arrumar porque ela se acidentou. Eu acho difícil acreditar de que ela queria arrumar depois. Eu acho que o que tem aqui é a história, tirando o final talvez, não sei, é a história fechada, a história é essa. Porque ela usa dessa arte meio branca e abstrata muitas vezes. Porca, né? Porca. Não, eu não sei. Eu achava que era... Depois que você falou isso, assim, eu achava que era um recurso pra passar essa história. Só que como ela tem esse traço nas outras obras dela, mesmo as obras que não tratam dessa temática,
Mesmo as obras que ela não foi atropelada? Tendo a acreditar que é preguiça, assim. Mesmo nas obras que ela tava na fase não atropelada, Saudável. na fase sadia dela, eu acho que ela é meio lazy, assim. Eu acho que ela não quer assistente. Ela é muito boa, assim. Eu acho que ela faz histórias boas e eu acho que a preocupação maior dela é pegar essas histórias boas e transmitir numa forma de quadrinhos. Ela não se preocupa com o capricho disso. Eu acho que pra ela é tipo assim, ou é um livro ou é um quadrinho. É quadrinho, então faz assim, entendeu? É simples, eu acho que ela tá preocupada, ela tem outra prioridade, assim. Não, eu concordo, acho que ela tem outras prioridades, mas ainda assim eu acho que ela sabe utilizar dessa preguiça, dessa arte mais simplista, pra passar algumas mensagens, sabe? Ela sabe usar da preguiça dela. Que nem, tipo, tem, lá pro final do mangá tem várias cenas com sonhos e tal, vários quadros bem de objetos e coisas assim, e tudo meio que se mescla, assim, passando uma ideia meio psicodélica, sabe? Tipo... Que é uma alucinação, né, na verdade, né, aquela parte que você tá falando. Justamente, e a gente fica meio alucinado com todas essas imagens, Sim. com essa confusão e tal. É preguiça, mas ela sabe usar disso, pelo menos. Eu acho ela maravilhosa, eu acho que ela pode ser preguiçosa, assim, do meu ponto de vista, tá ótimo. É aquela coisa, dá pra justificar mais ou menos baseado no conteúdo da obra, mas ainda assim fica uma impressão que talvez, só talvez, se houvesse uma dedicação um pouco maior, a leitura poderia ser mais fluida e, sendo mais fluida, ser mais acessível a um público maior, porque é aquela coisa, né? Um filme que fizeram do mangá, eu já vi muita gente que não conhece nem mangá que já assistiu o filme, mas tenho certeza que jamais iria ler o mangá por causa disso, né? Mas então, será que é pra ser acessível? É isso que eu penso, assim, porque não é um mangá fácil. Ao mesmo tempo que eu acho que, assim, que deveria ser uma leitura obrigatória, porque fala de temas que são muito pertinentes na vida de todo mundo que é vivo hoje em dia. Em algum momento você vai se deparar com o conflito que tem nesse mangá. Só que é pesadíssimo, assim, não é uma leitura que eu sairia recomendando, assim, pras pessoas na rua. Eu acho que tem que ter, assim, é complicado, assim, tem que ter uma triagem, sabe? A pessoa pode se assustar. Mas eu acho que ela não fez pensando em, tipo, vou fazer de uma forma que nem todo mundo vai pegar, porque eu quero fazer uma história pesada. Eu acho que foi meio que uma consequência, mas ela tem na essa verdade. noção que ela não ia fazer um hit comercial, assim, quando ela tava com esse material, porque... Claro, porque ela nem desenhou direito, né? Sim. Tô tão despreocupada que eu nem desenhei direito. De qualquer jeito, acho que a falta de acessibilidade, pra mim, pessoalmente, é o único, digo, é o único demérito da arte ser assim, pra mim, pelo menos. A falta de fluidez que você falou, pra mim, não me incomodou em nenhuma parte. Eu também não senti essa falta de fluidez, assim, eu abri e falei, nossa, que feio, assim, mas, tipo, lendo normal, assim, depois da primeira impressão de achar que é feio, depois que você tá lendo, eu não pensava mais nisso, assim. A impressão que eu tive é que era uma leitura mais demorada do que eu leria outros mangás com essa mesma quantidade de páginas e talvez a mesma quantidade de quadros e balões, por exemplo. Mesmo tendo... É uma impressão, mas é subjetivo. É mais subjetivo do que um fator, de fato. Pra mim, a leitura foi demorada, mas eu acho que é mais do ponto de vista, assim, emocional, assim, que mexeu muito comigo, assim, eu fiquei meio... que eu era novinha quando eu li esse mangá, assim... E eu acho que ele, apesar dele falar muito pra todo mundo, assim, você dá um mangá desse na mão de uma menina adolescente, assim, você pensa em muita coisa, porque é o seu mundo virado de ponta cabeça, assim. Sim. Foi o primeiro mangá, assim, que eu li e falei, nossa, mangá é foda, assim, sabe? Acho que foi... Não é só entretenimento, assim, foi a primeira coisa que eu li e me fez realmente refletir sobre alguma coisa, assim. Então vamos entrar de fato na parte. Agora que a gente tirou a arte do caminho, já falamos sobre ela, vamos para a parte que é o grosso de Helter Skelter, que é a parte mais reflexiva, é discutível, que é sobre quais são os aspectos que ele aborda, né, quais são os temas abordados ao longo da obra. Eu acho que o primeiro, né, o mais óbvio de todos, um aspecto que é bem tratado, é essa parte das celebridades, do show business, de como funciona a fama, né, o papel de ser uma pessoa famosa. No Brasil a gente tem até casos meio análogos a esses de idols japonesas, mas são um pouco diferentes, né? No caso do Japão, as idols, elas são artistas que trabalham de fato em várias coisas. Então elas são modelos, são atrizes, são dubladoras, são qualquer coisa. E eu acho que é mais do que isso, porque lá no Japão tem uma ideia
querendo ou não, no Brasil, assim, por mais que você tenha a cantora que atua na novela também, você pode até, sei lá, tem revista de celebridade, tem paparazzi, tem tudo isso. As pessoas se inspiram na celebridade pra vestir, comportamento, etc. Só que você não acha que aquela pessoa é sua. Assim, também. E parece que no Japão, assim, o fato das meninas serem celebridades, elas não têm só visibilidade pública, elas perdem a posse delas mesmas pro público. Não teve aquele caso lá, parece... Eu fiquei assustada, eu não sabia que era assim. Eu descobri isso quando parece que teve um caso de uma moça que ela era num desses grupos idols, aí descobriram que ela transou com um menino, aí ela teve que raspar a cabeça pra pedir perdão. Tipo, ela teve que ir a público e falar, nossa, cara, eu transei com meu namorado, eu não podia fazer isso porque eu sou de vocês, né? Eu não posso fazer nada por mim mesma, assim. Eu fiquei extremamente assustada, assim. Cara, é um país de primeiro mundo, é um país com pessoas estudadas e desenvolvidas. Como que você pode achar que a menina da televisão é a sua namorada e ela não pode transar com o namorado dela? Tipo, eu não entendi. Eu achei bem ferrado isso, assim, tipo, não, é totalmente distorcido, eu fiquei com medo, assim, mesmo. Eu penso que é talvez até meio que o oposto do que a gente vive aqui no Brasil, porque aqui a gente tem justamente meio que uma sexualização forte, assim, né, de atrizes, ou tipo, de cantoras... mulheres frutas, esse tipo de coisa, sabe? E lá justamente é uma virginalização forte, né? Dessas idols e tal. Elas não podem ter namorado, não pode ter. Tanto no próprio mangá, quando a Hiriko aparece lá na revista que ela tava namorando com alguém, a mãe dela, entre aspas, que não é mãe de verdade, né? Fica toda brava porque não pode aparecer na revista esse tipo de coisa e tal. Bem insano, bem insano. Não, é que eu não acho que eles vendam, na verdade, a virgindade das idols, porque eles vendem o tempo todo que você vê essas idols, esses grupos das meninas que cantam, elas estão de biquíni, elas estão fazendo tipinho... a Lolitinha pra seduzir o marmanjo que tá vendo. Eles fazem fila pra pegar na mão delas. Então eu acho que assim, não é como se fosse que elas têm que ser virgens, é como se assim, você vendesse a ideia de que aquela menina é a tua namorada. Então, teoricamente, você vende a sexualidade dela pro consumidor. Você tira a sexualidade dela da vida pessoal, entendeu? Você vende ela pra outra pessoa. Eu acho que é tipo uma prostituição das idols, assim, é meio estranho. A pureza, no caso, é mais pra não denegrir esse papel de sua namorada, né? Ela te pertence, então ela não pode fazer mais nada além de pertencer com ao outra público. pessoa, além de estar na sua fantasia, assim, eu acho que é como se você vê aquela menina com um cara de verdade, fosse macular a sua fantasia de que ela vai ser sua um dia, assim. Sim. E é bem, mas isso que você falou que é o contrário daqui é verdade, porque aqui você vê, tipo, atrizes super novinhas, de 16 anos, o povo já fica explorando a sexualidade delas no máximo, já fica querendo saber, quem que tá namorando a fulaninha, quem é não sei o quê. São meninas que elas são vendidas como mulheres, assim, dá medo, assim, também. Aí eu tô com muito medo da vida, eu acho que, sei lá, eu vou ficar em casa, assim, forever, assim, eu vou estocar água e não vou sair mais, porque tá horrível. O que a gente tem mais perto disso aqui no Brasil foi aquele caso com a Sandy, né? Lembra? Nossa. Que ela falou na TV que fazia anal e aí todo mundo... Ela não falou que fazia anal, é que tá. Foi não, uma distorção. Isso aí foi mentira. Parece que ela falou que ela acreditava que tinham pessoas que gostavam de sexo anal. Eu acho que perguntaram, tipo, pra ela assim, Sandy, você acha que é possível? Aí ela falou que sim. Foi uma coisa assim, foi uma coisa extremamente idiota, assim. Então, aí, justamente, nossa, você vê, não né? pode. E tipo, a mulher já era casada, né? E de qualquer forma, esse papel, embora funcione de abordagens diferentes, tanto no Brasil quanto no Japão, né? A forma como nós vemos essas pessoas que são celebridades, né? Enquanto aqui no Brasil essas celebridades polivalentes são mal vistas, né? O famoso modelo, atriz, apresentadora, que tipo, não é nada, na verdade. Quer nada. No Japão é alguma coisa, na verdade é o grande tchan deles, são essas celebridades. Mas de qualquer jeito, nos dois casos, busca-se muito uma idealização de beleza e que é um ponto fortíssimo, né? Porque nenhuma dessas pessoas famosas, tanto no Brasil quanto lá, são feias. O grande papel é vender pessoas bonitas. E muitas do trabalho delas, inclusive, é ser só bonita, é ser só gostosa, sabe? Miss Bumbum não é nada, cara. É uma pessoa, o cargo da pessoa é ser gostosa, é isso. O que é legal nesse mangá é porque, tipo, ele mostra bem isso, assim. Todas as menininhas do Japão, elas querem ser a Hiriko.
porque a Rihiko é linda, porque a Rihiko é perfeita. Só que, cara, a Rihiko não é a Rihiko. A Rihiko é montada, é produzida, é uma desgraça, entendeu? Nem a Rihiko interpreta a Rihiko, assim. Não existe, não é a pessoa que ela é. Já é um personagem ali. E as pessoas querem vender aquilo como um modelo de pessoa, que nem a própria pessoa é essa pessoa, entendeu? Exato. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim. Tanto em personalidade quanto na própria forma física dela, né? Aquela aparência não é a aparência dela, né? Exatamente, nem ela é daquele jeito. Ela é montada, ela né? só não mexeu, olha só, nos ossos, nos olhos, nas unhas, no cabelo, na orelha e na vagina. Só. Todo o resto é moldado pela agulha, pelo bisturi. E essa talvez seja uma das grandes temáticas do mangá, justamente, que é abordar e expor essa quase uma crítica a essa cultura, né? Uma crítica a essa realidade de isso é tão irreal, mas tão irreal que nem a pessoa que nós idealizamos é real. É real, exatamente. É como se o padrão que você está tentando estabelecer é totalmente artificial, inclusive na base. Não é questão de você pegar uma menina bonita, tipo a sua vizinha que nasceu bonitinha, e você falar assim, aquela menina é bonita, aquilo é um padrão de beleza. Não, você tá falando de uma pessoa que não nasceu dessa forma, que ela é uma igual no caso do mangá, que eu acho que a autora usa isso como pro elemento dramático, né, pra falar de todo aquele problema de saúde da Rihiko, que é uma pessoa que é totalmente artificial, né? Mas isso aí também pode ser contraposto, como as meninas que veem essas modelos famosas, né, revistas e tudo mais, obviamente elas não são 100% de plástico que nem a Rico mas tudo que aparece na revista é cheio de Photoshop. Maquiagem e tudo, mas a pessoa vê e pensa que a pessoa é assim, sabe? Tem essa analogia também, né? Sim, é assustador, assim, você vê as pessoas, porque eu trabalhava em salão de beleza, né? Então você vê as pessoas, a pessoa chega com a revista, mostra pro cabeleireiro e fala, eu quero esse. Tipo, exatamente assim, cara, então aí você olha pra pessoa e fala assim, como você tem que considerar o elemento humano, você tem as suas características orgânicas, que por mais que você modifique isso, o seu rosto vai ter um formato, o seu cabelo vai ter uma estrutura química própria dele, assim, tipo, não dá, cara, tem um limite de coisas que você pode modificar, você não vai conseguir sair de um salão de beleza ou de uma clínica de cirurgia plástica sendo o clone perdido, a doppelganger da Angelina Jolie, sabe? Não vai acontecer, porque tem um limite, assim. Eu acho que o mangá mostra muito isso, dessa busca por uma coisa totalmente ridícula, que não existe. E no caso, no mangá, aí que tá a grande jogada, que existe, né? Ele joga que existe essa possibilidade, que é o caso da Ririko, que é fazer essa transformação tão grande que qualquer um poderia ser. Só que aí existe a questão do esgotamento, que uma hora, o preço que foi pago, no caso da temática da história, o preço que você paga que isso é temporário, né? Isso é algo que exige tratamento constante, exige muito dinheiro e que se você não tratar vai deteriorar. Você vai perder tudo que você conseguiu. Mas sabe o que eu acho legal também do mangá? Porque, tipo, tem toda essa busca pela perfeição física, pela perfeição estética em geral, digamos assim. Só que a Rihiko não é mostrada como fútil. O mundo que ela tá inserido é fútil, o contexto é fútil, mas a Rihiko ser obcecada com a aparência dela não é uma preocupação fútil, tipo, ela não é uma menininha boba que tá querendo emagrecer pra ficar gostosa, pra, sei lá, roubar o namorado da amiga, não. Ela vive do corpo dela. Sim. Então, é como se fosse um investimento de trabalho, entendeu? É como se fosse... Porque ela sabe que no minuto que ela ficar feia, que ela ficar velha, acabou. Uma das minhas partes favoritas do mangá é quando ela tá naquela sala de exame médico e ela tá conectada, cheia de máquina, falando que parece que o cérebro dela tá sendo dividido. E aí a médica fala, isso aqui foi escolha sua, sabe? E aí depois ela vive relembrando isso, sabe? É escolha dela, claro. E isso mostra uma complexidade no mangá, porque eu acho que é uma análise fácil de se fazer sobre essa situação social de busca extrema pela estética e tal, é culpar, tipo, a própria sociedade, sabe? A sociedade força padrões de beleza nas meninas, então elas vão buscar e tal. A sociedade que impõe esses padrões de beleza e tal. Mas o mangá, é claro, ele critica, né, essa
sociedade, critica as revistas, critica tudo isso, mas põe o lado pessoal dela também, né? É uma escolha que ela fez também, né? Sim. É engraçado porque o próprio mangá, ele mesmo dá um contraponto a essa visão. Porque quando aparece aquela outra garota, que é mais jovem, e que ela é bonita naturalmente bonita, né? e tudo mais, o mangá ele deixa explícito, olha, ela pensa que beleza não é nada demais, sabe? Tipo, as pessoas não deviam se preocupar tanto com a beleza. Mas é porque ela nasceu bonita que ela pensa assim, sabe? Sim, E essa exatamente. é a verdade. Quando você tem aquilo, né, para você é irrelevante. Agora, quando as pessoas estão buscando aquilo tem um sentido para elas. Então, o próprio mangá ele já apresenta o contraponto nessas duas personagens. Sim, é exatamente isso, porque a pessoa que já tem o privilégio, ela não entende qual o problema da outra pessoa, sabe? Uhum. Porque, tipo, a pessoa já é linda e perfeita, assim, qual é a vantagem que você tem em ser bonito? Tipo, porque ela nunca precisou parar pra refletir sobre isso, assim, de fato. É o famoso por que você não consegue emagrecer, sendo que, tipo, você nunca precisou fazer regime, por que você tá me perguntando isso? Né? É verdade, ou tipo, não existe racismo no Brasil, sou branco. É lógico que você nunca sofreu racismo, você não vai saber, é lógico que é conveniente achar que não existe, porque é uma coisa que nunca foi imposta pra você em primeira pessoa, né? Uhum. É complicado. E aí, retomando essa questão dessa característica que o mangá apresenta, de você ter o esgotamento do tratamento de beleza, dele acabar com o corpo e ele ir se deteriorando, eu acho muito interessante que ele serve também como uma analogia à própria fama, ao próprio mundo das celebridades, que você entra no mundo, esse mundo de celebridades, que é um mundo não baseado em talento, é um mundo baseado em imagem, você entra com prazo de validade, e o mangá, ele coloca um prazo de validade físico nessa questão, né? No nosso mundo também existe o prazo físico, que é o caso de, sei lá, Gretchen, Rita Cadillac, o papel delas era ser gostosas e hoje em dia não são. Socorro, né? Que triste. Elas são um reflexo feio do que já foi um dia. E é interessante porque o mangá ele traz justamente um prazo mais curto e a gente tá passando por esse momento da Lilico, dela perceber que ela tá chegando nesse limite dela, que o papel dela na fama vai acabar e que as pessoas simplesmente vão parar de falar sobre ela em um determinado momento. Então, eu acho que esse é o recurso dramático, né, da autora, assim, porque, tipo, desde o primeiro momento que a Rihiko entra nisso, ela já sabe que ela vai ficar velha, vai cair e ela vai ter que se afastar. Só que aí, de repente, o corpo dela explode, né? Sim. Muito antes do que ela esperava, assim, porque não foi um envelhecimento natural, foi um envelhecimento... É como se ela fosse um carro muito antigo que precisasse de uma manutenção constante. A partir do momento que ela não tem mais acesso a esse reparo, cai, destrói, assim, tudo. E, assim, eu não sei se é meio piegas isso, assim, mas depois, assim, acho que quando eu tava relendo, assim, eu acho que também esse exagero é uma metáfora da autora pra personalidade da Rihiko, porque ela não tá só ficando feia, não é como se... A pele dela literalmente rasga, ela literalmente explode em feiura, então assim, é como se toda aquela coisa ruim que ela guarda dentro dela, porque esse é a verdade, ela é uma pessoa ruim, ponto. Ela não é vilã, ela não é nada porque ninguém tá julgando nada, né? Só que ela é ruim, ponto. Então, assim, é como se isso tivesse, de alguma forma, depois extravasando pra contaminar a imagem dela, que ela não conseguiu represar isso dentro dela infinitamente, assim, em algum momento isso estourou e veio pra fora, assim. Com certeza. Não, essa análise aí eu vejo também, né? Tipo, a podridão que tava sendo, tipo, de dentro da pele dela era ela mesma, né? Tipo a alma, né? Sim, o que eu acho bom é que é aquela questão, né? A gente trouxe que o mangá trata essa questão tanto da beleza como da fama em si, do processo de ser uma celebridade, por assim dizer, e esses dois caminhos culminam na personagem, que é a Liliko, que é a personagem central, e eu acho que é bacana porque a autora, ela nunca deixa a Liliko ser uma personagem rasa, uma personagem unilateral. Ela tem profundidade e que é trabalhada constantemente nessa obra. Por exemplo, a gente percebe que ela é meio escrota com as pessoas, mas ela é escrota com as pessoas porque ela tem uma insegurança tremenda, né? Sim. Esse medo dela ser abandonada, esse medo de acabar a fama dela, é o escudo que ela encontrou de ser agressiva, mas é uma consequência da realidade dela e não que ela dentro de si, ela é ruim por natureza, sabe? Além de ter toda essa história dos remédios,
estarem mexendo com a cabeça dela, né? É claro, então, eu acho que aí que tá a grande profundidade do mangá pra mim, porque aí que tá, ele dá profundidade pra ela, mas pra mim, pelo menos, o mangá não deixa de julgar ela mesmo assim. Sim, ele julga essa realidade, né? A postura da autora em relação a essa realidade é clara. Ela usa uma frase que é a seguinte: celebridades são como câncer, um tipo de deformidade. É isso. Essa é a frase dela. Isso eu guardei, assim, isso eu não esqueço. Eu lembro desse mangá, essa parte pra mim eu lembro, assim. Só que eu vou discordar de vocês, eu acho que ela não julga. Eu acho que ela não julga Ela porque... não julga a Lilico, ela julga essa realidade, eu digo. Ela julga o mundo, assim, ela não Isso. julga nenhum dos personagens. Sim, Eu acho que sim. ali ninguém é herói e ninguém é vilão. Assim, coisas ruins e boas acontecem com todo mundo tem os seus momentos de redenção, assim, e eu acho que ela só narra as coisas, assim, com distanciamento, com frieza, ela coloca isso na sua frente. Ela não faz juízo de valor em cima disso, ela coloca na sua frente e fala assim, tá, é isso aí, se você quiser, você acha o que você quiser. Se você quiser ficar com dó da Ririko, você fica. Se você quiser ficar com raiva dela, você fica, porque ela é assim, cabe a você julgar ela. Cabe ao leitor esse processo de julgar as coisas, porque, igual assim, na minha percepção, durante todo o tempo do mangá, a Ririko, eu não acho que ela é má só por consequência. Não, eu acho que ela é ruim. Eu acho que ela não é boazinha. Ela nunca foi, ela não tem tendência pra ser boazinha. Ela é ruim, ponto. Porque o mangá dá esse duplo sentido pra ela, né? Ela é um produto da sociedade, mas ela é um produto dela mesmo também, né? Sim, ela tem a natureza dela também, que ela não é flor que se cheire, não. Só que o fato dela ser má não impede que você tenha empatia por ela e que você fique com dor, que você fique sofrendo junto com ela quando ela tá no chão se contorcendo de dor, assim, você sofre por ela, assim, mesmo ela sendo má. Ou a assistente também. Nossa, ela humilha a assistente o tempo todo, mas você também não fica com dozinha da assistente, porque, cara, ela tá ali, ela não é obrigada, sabe? Justamente. Tem os interesses dela também, né? Todo mundo ganha e todo mundo perde. Todo mundo tá muito consciente do que tá fazendo o tempo todo. Então, por isso que eu acho que não tem vilão e não tem mocinho, assim. Justamente, todo mundo é representado dessa mesma forma. A assistente lá, ela tá sofrendo ali por causa de outras pessoas, mas ela escolheu fazer tudo aquilo, né? Nada aconteceu por acaso, né? Eu já vi gente argumentando, falando que acha um pouco artificial a forma como ela obedece, por assim dizer, a Lilico, tipo, meio que sem pensar muito, sabe? Ela simplesmente vai lá e joga ácido na menina e tenta atacar a outra e tudo mais. O que vocês acham disso? Vocês acham que é forçado mesmo? Não. O que explica esse tipo de atitude dela, né? A gente consegue trazer mais próximo da realidade esse tipo de pessoa? É porque ela vive uma situação tão perturbada e contorcida que eu, pelo menos, me é muito difícil me imaginar como é que eu agiria no lugar dela, sabe? Ela sofrendo essa tortura física e psicológica constante da Ririko contra ela, né? Talvez, tipo, seja até meio um caso de... Estocolmo, né? Justamente. Ela fica nessa situação, parece que em determinado momento ela não tá gostando, que ela tá meio tipo, nossa, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo? Mas o namorado uma hora solta pra ela, fala, olha, você fica aí nessa, mas com ela você não era frígida, né? Você tava adorando lá ficar com ela, fazendo coisas que eu nunca vi você fazendo na vida, e só porque a Lico pedia, sabe? Então, existia um fascínio e existia talvez até uma paixão, tinha um sentimento ali. Não, eu acho que é uma máscara, né? Porque eu acho que, querendo ou não, quando a Ririko mandava ela fazer merda, aí ela podia, de certa forma, ela tava livre pra fazer coisas que ela talvez já tivesse vontade de fazer, mas não tivesse coragem pra fazer por si mesma, e a partir do momento que outra pessoa tá mandando ela fazer aquilo, a responsabilidade daquele ato, ela tira das mãos dela e ela pode ficar só com a diversão, assim, também tem esse lado, né? Porque a responsabilidade moral das coisas que ela fez cai na Ririko, porque foi a Ririko que mandou. Tanto que no final, meio que ela que entrega a Lilico, porque, tipo, olha, eu não tenho nada a ver com isso aqui, ó, isso aqui foi tudo você, ó, se liga, sabe? Então, ela não se entregou pra, né? ela não se entregou pra polícia e tampouco ela foi depor na polícia.
fez, ela entregou pros jornais, sabe, as provas que o cara lá tinha levantado. Porque eu tô livre da culpa. A culpada é aquele Lico, olha só como ela é falsa, olha só tudo que ela fez no passado e tudo mais. Não, pra mim, eu acho que assim, ela é a personagem da assistente é o reflexo assim da podridão do mundo, porque ela fica usando toda essa máscara moralizante. Essa é a diferença da Ririko. A Ririko, em nenhum momento, assim, para as pessoas próximas dela, ela finge que ela é legal. Todo mundo sabe que ela é uma desgraçada. Ela é má pessoa, ela não presta. Agora, a assistente faz todas as obscenidades do mundo, só que aí ela fica usando aquela máscara de ai, coitadinha de mim, foi a Ririko que mandou, a Ririko me explora. E, cara, ela tá ali porque ela quer. Ela podia ter qualquer emprego do mundo, só que ela curtia o prestígio de trabalhar pra maior idol ever e pra ganhar o dinheiro dela, pra poder também soltar a franga sem a responsabilidade cair nas costas dela. Eu acho que é bem complexo esse personagem da assistente, assim, e é interessante ver uma coadjuvante assim tão forte, né? Bem curioso, viu? Eu tive. Acho que vocês também talvez tiveram essa falta de empatia com essa personagem mais pro final do mangá. Eu também tive, e acho que eu nunca parei para analisar tanto isso. Que são duas personagens que meio que invertem, né, as nossas sensações com elas, porque no começo do mangá você tem nojo, né, da Ririko e tem justamente empatia e dó da assistente, né, e no final do mangá isso meio que se inverte, né, você tem meio que nojo e desgosto com a assistente lá que entregou a Ririko, fez tudo lá que não devia fazer, e acaba tendo mais empatia e não dó, mas, né, você entende a personagem da Ririko. Sim. Eu acho que a Ririko é um monstro. Mas igual assim, é logo no começo do mangá, né? Quando ela começa a exigir favores sexuais da assistente. Cara, o que... Não, ela botou uma arma na cabeça da assistente e estuprou ela? Não. A mulher podia a qualquer momento falar assim, ó, não, chega, chegou longe demais, é o meu limite, pegar a bolsa dela e ir embora. Porque ela mesma fala que em um determinado momento lembra que ela não é contratada da Lilico, ela é contratada da mãe. Sim. Tanto que quando a Lilico tá lá na merda no final, ela tá trabalhando pra outra idol lá. Ela tá lá maquiando a outra idol, porque ela é uma boa maquiadora, sei lá. E então, ela tem seus interesses também, então, realmente, sabe? Tá claro que em um determinado ponto ela fala, olha, é o seguinte, eu tava aí porque eu queria, porque eu não trabalho pra você, sabe? Eu trabalho pra mãe. E é isso. Mas você entende que também é diferente? Porque assim, não é como se ela trabalhasse pra uma família de mafiosos que tipo, se você recusar uma ordem, a gente vai matar você, vai matar a sua família, vai queimar sua casa. Ela não sofria nenhum tipo de coação. O que podia acontecer de pior pra ela? Se ela se recusasse ali, ela podia no máximo ali perder o emprego dela. Sim. Ou a mãe ia transferir ela pra uma idol menor. Aliás, desde o começo do mangá, a gente já vê ela se beneficiando um pouquinho com isso, ganhando aquele anel lá da mãe e tal, né? Vocês lembram disso? Não, eu não tô lembrando. Lembro. A mãe, ela fala, então, esse anel meu aqui, tão importante pra mim, fica aí pra você, sabe? Tipo, e ela aceita. Ela aceita. É verdade, eu lembro. No final do mangá... É bem isso. No final do mangá, a Ririko, ela é um monstro, mas é um monstro que você consegue compreender, né? Mas a assistente, ela se torna um monstro meio que incompreensível mesmo, né? Não, ela é movida pela ganância. Ela é aquela pessoa Todo mundo que... ali é. A Lilico é aquela pessoa que quando você conhece, você vê que ela é escrota e pronto. Ela é aquela pessoa que você sabe que é escrota. Essa assistente é aquela que você conhece que ela parece legal, mas com o tempo você vai descobrindo quão escrota na verdade ela é, e ela sempre foi, sabe? Ela sempre foi escrota, só que tava ali escondida. Tanto quanto a Exatamente, é isso que eu tô falando, é Tanto conveniente quanto a pra Lilico ela, né? escondida da mídia, exatamente. É que o mangá não é só sobre padrão de beleza, sobre vaidade, é sobre ganância também. Sim. É sobre competição profissional, é sobre dinheiro, é sobre... O envelhecimento, né, das pessoas, Sim. O fim trágico da vida, todo mundo vai envelhecer. Tem um monólogo lá do detetive que eu acho interessante, que ele gosta de envelhecer, né? Ele acha interessante a nova experiência de esquecer as coisas, esse tipo de coisa, né? Eu quero que a gente discuta o detetive, mas antes, já aproveitando o gancho desse tema, acho que uma personagem pra gente falar rapidinho é da mãe, do papel da mãe, só fazer alguns comentários rápidos, que ela não tem tanto trabalho assim em cima dela, mas a gente percebe que ela é o reflexo dessa ganância que a Gabriela tá falando, né, ela representa a empresária, sistema, né? A empresária interessada em tirar dinheiro desse sistema de
culto à celebridade. Olha, ela pegou uma menina, falou assim, olha, ela tem os ossos necessários para isso, vou trabalhar ela extensivamente, danificar o seu corpo e fazer dinheiro. É isso que eu quero. Cara, a mãe é o capital, assim, ela pegou uma matéria-prima, ela transformou num produto final, ela vendeu, ela vai continuar vendendo isso até onde puder. No momento que esgotar isso, ela vai procurar outro produto para vender. Uhum. A mãe, ela não é muito profunda, assim. Ela é o personagem com menos dimensões, digamos assim. Sim, ela é bem plana. Ela é isso que... E pronto, assim. Toda aquela... Ela pode ter uma relação ali, teoricamente, amigável e afetiva com a Rihiko, mas é uma ilusão, é uma ilusão pra Rihiko. É a mesma coisa que você vê aquela propaganda do banco com a família feliz, ou a propaganda eleitoral do político beijando criança. É uma relação afetiva enganosa, é uma relação afetiva de marketing, assim. Querendo ou não, dá um pouco de dó da Rihiko nisso, porque ela tem afeto pela mãe, e ela acha que a mãe tem afeto por ela. Só que a mãe não tá nem aí pra ela. A mãe em um determinado ponto ela, assim. Em um determinado ponto ela percebe que não, né? Sim. Uhum. Esse pra mim é um dos... Essa parte que ela percebe que a mãe não quer nada com ela, sabe? Só quer o dinheiro. Né? Nossa, eu me senti bem com dó, me senti meio mal, assim, junto com a Rihiko, porque ela descobre que ela está numa situação meio escrava mesmo, né? Porque ela trabalha. Não vê dinheiro. Não vê dinheiro, porque quase todo o dinheiro vai para pagar essa situação que ela tá, né? Então... isso é o que a mãe disse, né? É aí que tá. Você acha que a mãe não tava lucrando ali. Mas de qualquer jeito é a situação que ela vive, né? Sim. Claro. Na cabeça dela, o dinheiro dela é pra se manter, pra fazer mais dinheiro e pra usar esse dinheiro pra se manter. Ela tá dentro desse ciclo vicioso. Mas é óbvio que não é a verdade, porque a mãe não ia ficar nessa sem nenhuma vantagem. E a gente percebe que a mãe, ela tem uns traços de personalidade próximos daquela idol mais nova, que eu já esqueci o nome de novo. Essa idol mais nova, ela fala que ela entrou no mundo, ela fala, então, eu tô fazendo isso aqui porque é o que dá dinheiro, é o que tem pra fazer, e tipo, daqui a uns 5, 10 anos vão esquecer de mim, e eu tô esperando chegar esse momento. E a mãe foi isso, ela percebeu que ela não ia mais ser a idol, e ela foi trabalhar no outro ramo, sabe? Tipo, olha, eu não tenho mais esse corpo, mas você tem esse corpo, e eu vou fazer você ganhar dinheiro, e eu ganhar dinheiro. Então elas têm uma visão mais clara de como funciona isso. Parece que a Lilico, ela tinha uma ilusão de como funcionava isso, e ela acabou entrando num mundo que depois não teve mais volta. Foi esse ciclo eterno de trabalhar pra ser bonita e ser bonita pra trabalhar. E tipo, tem muito essa questão da efemeridade, né, que você tá falando agora. Sim. No mangá inteiro, assim. Tanto é que o mangá, ele conclui falando que, nossa, a Rihiko fez um grande ato final, todo mundo só falava nisso, até todo mundo esquecer, que não demorou, assim, tipo, até o próximo assunto surgir. São coisas que são mitos de celebridade que são eternos até a nova situação aparecer. Uhum. Que é bem triste, assim, é bem efêmero, assim. É uma ideia de que tudo é descartável, no final tudo vai pro lixo, tanto fisicamente, como foi o corpo, né? O corpo se deteriora e o corpo vai ser descartável, como fama, como fãs, como dinheiro, tudo some uma hora. É efêmero, a passagem da vida é assim, as coisas... O mundo é descartável, essa é a verdade. É bem triste isso. Que feliz esse mangá. E um último personagem pra gente abordar antes da gente caminhar em direção ao final do mangá, que tá sempre permeando ali a história, é esse personagem do investigador, o Asada. Gente, vocês ligam pra esse personagem? Sério, eu só lembro desse personagem enquanto eu tô lendo. No minuto que eu fecho o mangá, eu esqueço que ele existe, assim. Então, eu entendo ele, não sei você, Judeu, que ele tem um papel mais narrativo de trazer não só um contraponto ao pensamento de como é ruim envelhecer, porque ele tem esse pensamento de que é bom envelhecer e tal, ele admirar isso, mas mais como uma ferramenta que une alguns pontos da narrativa, que é o ponto da clínica, o ponto da Lilico, e culminam no desfecho de ele ter investigado, isso ser exposto e tudo mais. Então ele tem esse papel mais narrativo mesmo, de, olha, ele é um personagem que vai trazer tudo à tona e que vai fazer a roda funcionar, mas não quer dizer que ele é descartável, né? Que ele chega a ser esquecível. Ele tem algumas passagens memoráveis dele, por assim dizer. Tem. No começo, quando as pessoas começam a falar que ela é linda e ele fala que ele é a primeira pessoa a falar que ela é estranha, né? Sim. Eu acho ele muito legal no começo, é que depois, assim, não que ele seja, eu acho ele necessário porque a autora tinha 2 caminhos. Ou ela inventava alguma coisa pra fechar a clínica,
ou ela matava o médico, sei lá. A clínica tinha que fechar pra Rihiko poder explodir. Eu acho que ele é mais uma ferramenta, ele é mais um fio que vai puxando as coisas pra no final poder derrubar tudo, assim. Mas eu não sei, eu acho que ele não é tão profundo. Ele não é profundo que nem as outras personagens. Ele tem que estar lá por, sei lá, alguém tinha que fazer isso. Entendeu? Podia ser qualquer outro personagem. Eu não acho ele tão relevante ele não assim. é tão aprofundado. Ele, sei lá, ele não é nem tão profundo quanto, sei lá, o namorado da assistente. O namorado da assistente é um exemplo mais profundo. Mas eu acho... Eu gosto dele. Primeiro, talvez por parte... Eu não sei. Eu parei pra pensar nisso agora. Talvez por parte porque... Pra mim, como homem, ele me dá, tipo, um ponto de referência no mangá, não sei, talvez. Ele é um leitor, né, talvez. Ele é lúcido, ele é a única pessoa lúcida ali, né? Pois é, justamente. E eu acho que a importância narrativa dele é bem encaixada. Depois a Hiriko fica alucinando com ele, né? É porque quando chega nesse final do mangá, eu já tô tão, tipo, exausto de minha vista e... dessa situação e tudo, que... Eu não presto tanto atenção no papel dele, no que ele fala lá. Ele tem bastante fala naqueles últimos capítulos, né? Mas eu acho que tem alguma coisa pra analisar ali, mas até agora eu não peguei. Mas eu acho que ele tem um papel importante. Vou jogar isso só. Mas nunca parei assim pra tentar. Na hora que entra naquele momento em que a Lilico começa a se recordar, começa a pensar na vida dela, e aí mescla com o passado de não sei quem encontrando os pais mortos, e mescla com a Lilico toda ensanguentada, e o cara sentado na poltrona, as rosas. Essa parte começa a ficar meio maluca. Ela tem muitas falas que eu não entendo exatamente o motivo daquelas falas estarem ali. Então eu acho que até a gente já caminha então, pra essa parte do final. Qual é que é no final de Helter Skelter? Já adianto a minha visão que quando eu li a primeira vez eu achei pior do que da segunda vez que eu li. Da segunda vez que eu li eu consegui absorver com uma visão mais simbólica e tudo mais. Da primeira vez eu achei que foi meio perdido, mas... Eu acho o final... Eu confesso assim que eu não entendia ele direito. Igual você, assim, eu achava que era... Eu não sabia o que aquilo era verdade, o que era alucinação, que fica esse ar, assim, ou eu que eu não entendi, assim. Porque não dá um ar, assim, até onde começa e onde termina o delírio, assim. Se ela se matou, ela ia se matar na frente do público, mas isso ela tava só pensando, ela não chegou a fazer isso, e aí ela só sumiu, por que ela arrancou o olho, sabe? Então, eu acho... Eu não entendo. Ela arrancou o olho ou ela realmente se matou, assim? Eu tenho uma pequena análise sobre esse final, que envolve principalmente essa arrancada do olho dela. Porque naquele momento, o que estava acontecendo? Ela parou de tomar os remédios, né? Ela tomou essa decisão de parar de tomar os remédios e estava vindo todo, tipo, o peso disso. Ela estava sofrendo a abstinência e as dores de cabeça eram insuportáveis, né? Ela diz, né? Não estava conseguindo aguentar essas dores de cabeça. E o que é que ela faz? Ela administra, né? Ela mesma fala, administra outra dor pra poder aturar a dor de cabeça, né? E ela arranca o olho. É isso que acontece. O mangá, e pelo menos isso o mangá explica direitinho. E acho que é um simbolismo nisso, de que no final das contas, ela foi a personalidade dela, o livre-arbítrio dela, que escolheu o destino dela, sabe? E durante todo o mangá, quase, ela foi meio que sendo... Ela foi um fruto das escolhas delas, mas ela foi sendo levada pela situação, né? Pela situação da sociedade, por tudo que ela é. E no momento que ela arranca o próprio olho e ela volta a tomar consciência da situação dela, foi uma escolha, sabe? Ela escolheu tomar aquele caminho e o mangá termina com ela aparentemente tomando uma rota própria, né? Que ela mesma montou. Também deve ter alguma coisa ali pra ser analisada sobre o olho ser uma das únicas partes que ela fala que eram orgânicas dela, né? Que eram naturais dela. Verdade. Sim. Tem isso, sim. Tem isso, assim, porque ela podia, sei lá, por que ela não cortou a mão? Ela cortou o olho? Sei lá. Deve ter alguma coisa simbólica nisso também, além da fato das dores, assim. E agora que eu fiquei pensando do detetive, que eu confesso, assim, eu ignorava ele, assim. Assim, eu acho que ele deve ser a âncora pro leitor dentro da história, como se eu acho que ele é o leitor, assim, ele é a âncora do leitor, né? Ele manifesta uma visão que não é a visão normal do mundo, mas é a visão que a gente passa a adquirir ao longo da história,
Que é essa visão de que, porra, tá tudo errado, sabe? Porque no nosso mundo real a gente não fica, pelo menos de forma geral, a gente não olha as celebridades e fala, nossa, olha, tudo errado essa mulher aí, as pessoas cultuando isso. Hoje em dia a gente tem mais consciência disso, mas não é um tipo de pensamento que você leva pro dia a dia. Você simplesmente ignora, escolhe ignorar. Mas nessa história que a gente tá tão inserido, a gente começa a ver o quão é escroto, fala, caralho, meu, olha que coisa escrota. E ele fala, olha, gente, isso é escroto. Então ele tem ele tem esse papel de meio de coligar com a gente. Eu só não entendi. Mas isso é mais no começo, né? No começo e depois ele tem o papel narrativo que a gente falou, de que movendo as peças. Eu lembro dele tão crazy, assim. Eu lembro dele no começo, que é a parte que eu gostava dele, e depois, assim, todas as vezes, aí ele aparecia sempre nas partes do delírio, do sonho, e sei lá. É tão confuso, assim, esse final, assim. Ele é muito bom, só que é que nem o Judeu falou, é tão, sei lá, você já teve tanta realidade, assim, por tanto tempo, que aí chega no final do delírio, você só quer dormir, assim, você tá exausto. E você tá esgotado, exatamente. Sim, o mangá, ele dá essa sensação de esgotamento. Eu só não entendi por que Tiger Lily. Não entendi. Qual é que é a brincadeira com Tiger Lily? Ninguém entendeu, aparentemente. Ninguém entendeu, então, assim, a gente liga pra autora, pra ela no próximo podcast, ela vem aqui, ela explica o porquê que aparece o tigre no sonho também, assim, que eu gostaria de saber. E já indo pro final mesmo, qual é que é essa do destino da Lilico? Porque a gente fica com essa impressão de que a história tá inconclusiva, né? Porque ela termina com to be continued e jamais será continuado, né? Essa história já foi encerrada, a autora já trabalhou em outras coisas, então a gente não vai ter uma continuação específica disso. Então o final mesmo é a Lilico vivendo esse freak show, por assim dizer. Qual é que é essa do destino? Não, mas isso não é... eu acho que isso é um final, quer dizer que vai continuar a vida da Rihiko, não que ia continuar o mangá assim, eu nunca li dessa forma. Olha, é uma boa visão. Eu na primeira vez eu li dessa forma e depois eu vi o que a Gabi falou. Porque eu acho que se era pra continuar, ela já teria continuado. Principalmente depois que teve a adaptação de filme, fez maior sucesso, Helter Skelter. Se o problema era problema financeiro, alguma coisa assim, ela teria continuado o mangá faz tempo. E depois de um tempo eu comecei a ver como, tipo, a vida dela continuou a partir depois dali, sabe? Então, é assim que eu sempre li, assim, tipo, a partir do momento que ela vê a Rihiko ali em outra situação, é tipo assim, ó, a vida dela ali não acabou naquele momento, não acabou naquela cena do olho, ela não morreu. Ela continuou, em outra, ela não é mais a Rihiko, ela é outra coisa. E continuou, assim, mas não que a gente ia ver isso, de alguma forma. Mas o mangá termina assim, ela vendo esse freak show aí, cara. Eu achei muito legal. Eu achei legal também. Eu gostei dessa resolução pra ela, sabe? Que agora ela vive meio que, até onde eu entendi pelo menos, ela meio que vive de ser uma aberração, né? E antes ela vivia de ser o exemplo. Ser a perfeição, né? Ser a perfeição, justamente. Agora é da deformidade, né? Ela é o câncer, né? E sempre bom trazer, obviamente, né? Mangá, Helter Skelter. Qual é a lógica desse nome? Pra mim, parece claro que é música dos Beatles, não? Sim. É que não é só isso, né? Será que não é só isso? É isso que eu queria trazer com vocês. É porque, obviamente, tem, né? When I get to the bottom, I go back to the top and então, sabe, tem ali. Tem ali a correlação, mas não é só isso. Mas você sabe por que tem por que o refrão da música é dessa forma? Porque Helter Skelter é um escorregador. É um escorregador? Helter Skelter? A origem da palavra Helter Skelter, eu sei por isso porque eu já escrevi sobre esse texto, né, e também essa é uma das minhas músicas favoritas, os Beatles, então eu sei que Helter Skelter é um tipo de brinquedo de parque de diversões que é como se fosse aqueles escorregadores circulares, assim. Tô vendo aqui no Google. É mesmo, é um olha só. Escorregador. Aí... A partir disso, assim, virou como é um negócio como é um brinquedo circular, assim, eu imagino que é um termo usado para denominar uma confusão, uma bagunça. Sim. Então, Helter Skelter, quando a pessoa diz Helter Skelter, é sinônimo de confusão. Então, aí o nome apareceu já, aí por ter essa conotação, assim, é a mesma coisa que você falar assim, minha vida é uma montanha russa, assim, sabe? Tipo, Helter Skelter, assim, confuso.
Porque aí depois tem a música dos Beatles, que chama Helter Skelter, tem o massacre do Charles Manson, que chama Helter Skelter. Sim. Sabe, você... É uma expressão que a origem é um escorregador e a expressão significa confusão. Querendo ou não, assim, a música dos Beatles, tá? Foi a primeira experimentação com um rock mais pesado, assim, então foi confuso, era pra ser confuso. Na letra eles fazem menção ao escorregador. Aí o Charles Manson usou depois porque ele gosta da música dos Beatles e talvez também por ter a conotação de confusão, que não foi uma ideia legal, assim, sabe? Não precisava ter acontecido, né? Mas, assim, tudo bem. Ele tava meio louco, ele tá errado, então vamos ignorá-lo. Ele tava, assim, tipo, má pessoa, ruim. E agora tem o mangá, que é uma confusão, assim... Então, acho que tudo tem esse sentido. Eu acho, vou falar, eu acho bacana existir toda essa brincadeira de simbolismo, mas eu não acho uma boa escolha de título por ser, não sei se é tão vendável assim, associar com outro tipo de mídia, sabe? Porque, eu não sei, eu sou meio assim com coisas com nome muito comum, e nesse caso não é tão comum, mas na verdade ele pertence a uma outra coisa que é mais popular do que ele. Eu fico meio incomodado disso. Se me falassem um mangá Helter Skelter, eu nunca ia adivinhar que a temática tem alguma coisa a ver com o que esse mangá tem, né? Mas mesmo assim, é um nome que fica. É um nome que fica. É um nome que fica. É um nome que me atraiu também pra ler o mangá. Acho que por parte também, sim. Bom, bacana. Vamos então caminhar para um encerramento aqui. Judeu, me dê suas considerações finais sobre Helter Skelter. Helter Skelter até hoje continua sendo os meus mangás favoritos. Eu lia pela primeira vez há uns 4 anos atrás, eu acho. Tem tempo, viu? E hoje em dia eu leio de novo com outras visões. Toda vez que eu leio é mais aprofundado. Nossa, a gente deixou de citar aqui um monte de personagens que tem aprofundamento. Nossa, tem o maquiador, tem o namorado assistente. Que é horrível. que é a escória. Tem aquele cara que a Hiriko tem um caso que é cheio de profundidade também. Nossa. Tem a irmã. A irmã, olha. É porque falta. Olha, esse podcast foi que nem um mangá, sabe? Porque a gente falou de tão pouco, mas durou tanto, sabe? Podia ter falado de tanto mais coisa, mas não dá, porque o mangá é curto, mas é muito denso. Não dá pra fazer capítulo a capítulo, né? Dá. Nossa, dá. Nossa. Pra quem quer algo mais profundo, não é uma recomendação, né? Quem chegou até aqui já leu o mangá. Mas nossa, quem queria alguma coisa mais profunda e foi atrás desse mangá, não tem por que não ter gostado, porque o mangá é isso, profundidade e complexidade. Eu gosto demais de Helter Skelter. Gabriela, diga aí suas considerações finais de Helter Skelter. Nossa, eu já falei tanto, acho que o povo já entendeu, assim, eu gosto, né, de Helter Skelter bastante, assim, muito mesmo. É um outro mundo, assim. Eu acho que existe mangá e Helter Skelter, assim, pra mim é a parte. Pra mim nossa, é quase um texto acadêmico, assim. Tem psicologia, tem tudo nesse mangá, tem sociologia, tem vida, tem luz, tem tudo, assim. Estrela eu do acho ar. Que, exatamente, assim. Vou fazer uma música aqui pra esse mangá. Não, eu acho que eu recomendaria, eu acho que deveria ser obrigatório pra todo mundo ler, só que também não é uma coisa que eu me sinto à vontade pra recomendar pra todo mundo, porque eu acho que tem que ter um preparinho antes, assim. Sim. Não dá pra, sei lá, o seu primeiro mangá ser Helter Skelter, assim. Eu acho é um mangá que eu costumo recomendar pra pessoa que não lê mangá. Seria bom se ela tivesse alguma experiência com quadrinho também, porque eu não sei. Eu acho ele mais próximo, eu não sei, assim... É que eu leio muito HQ americano, né? Muita HQ americana, né? Muito cômico, assim. Sim. Eu acho que esse mangá, eu não sei, eu vejo mais graphic novel nele do que mangá propriamente dito, assim, no formato que a gente tá mais acostumado, assim. Sim. Ele é uma daquelas provas de que você falar que o negócio é um mangá não significa porra nenhuma, não tem padrão nenhum, sabe? E as pessoas deviam parar com o preconceito de onde vem o quadrinho. Exatamente. É uma loucura à parte. Eu acho que ele é quase literatura, assim. Eu acho que olha em aí, algum momento da vida todo mundo deveria ler. Não tô menosprezando os quadrinhos, mas é porque... Tem que melhorar até virar uma literatura. Não é questão de melhorar, é questão do formato dele, porque...
ele tem muitas partes que nem tem desenho, né? Que só tem texto, assim. Ele é quase um mangá livro, assim. Ai, tem muito livro merda, tem muito quadrinho maravilhoso, então acho que não tem isso de um ser melhor ou ser pior. Sim, é que o formato dessa graphic novel, ela é quase um livro, assim. Que ela tem mais texto do que a imagem. É que é tão diferente que realmente fica difícil colocar ele em uma híbrido, né? É algo totalmente diferente, com certeza. É único, assim, eu acho único e especial, assim. E você, Estranho, alguma consideração final aí? Eu até acrescento que ele tem muitas passagens escritas e algumas lá no meio eu tive a impressão que na verdade foi tipo para economizar desenho, sabe? Provando que a autora é meio preguiçosa. Porque ela simplesmente falou, então, e aí ela ficou meio loucura, sabe? Tipo, porra, mostra aí, cara. Não precisa me descrever desse jeito, é foda. Mas tudo bem. Não é muito segredo pra ninguém que quando eu li a primeira vez eu não fui tão fã quanto o Judeu. Então, eu gostei, mas eu gostei mais das ideias que ele aborda do que dele em si. É uma coisa meio complexa, talvez, de se entender. É mais ou menos a sensação que eu tenho com Persepolis. Eu gosto mais do conteúdo do que da forma como ele é feito. Mas Eu adoro Persepolis. Eu gosto do conteúdo. Eu acho que como quadrinho ele é muito fraco. Mas enfim, não é o ponto aqui. Helter Skelter, na segunda leitura, eu tive uma visão um pouco melhor. Ainda acho talvez uma escolha não tão boa de se fazer a arte da forma como foi feita, mas é a arte da autora. Tirando isso, eu acho que na segunda leitura eu gostei melhor overall, sabe? Gostei não só das discussões, como gostei do roteiro, gostei até melhor da conclusão, achei mais aceitável do que da primeira vez que eu achei meio súbita, o final. Então, eu diria que ele é um bom quadrinho. É um bom quadrinho, sabe? A gente poderia falar, é um mangá foda, mas eu acho que ele vai além da gente querer fazer essa subdivisão, sabe? Tipo, ele não encaixa como só um mangá bom, ele é um quadrinho bom. Ele é uma história boa. Ele é uma história boa. E ele tem boas discussões, ele tem uma boa temática, e eu percebi na segunda releitura mais claramente que ele tem uma história bem amarrada também. Embora o final seja um pouco mais comum. Não vi o filme. Não. Vi o trailer, serve? Eu também vi o trailer, eu achei meio fake, assim, aí eu fiquei meio de bode com o filme, eu não fui atrás. O filme, ele trabalha numa estética diferente, né? Como ele não tem como reproduzir a estética do mangá, porque essa loucura... Não, eu vou falar. Eu vi o filme... Eu não vi o filme, eu vi os 10 primeiros minutos do filme. Eu acho que na época eu parei porque estavam me chamando na cozinha e eu nunca mais voltei. Mas... Saiu pra comprar cigarro. Mas, já era. Esqueci. Mas os 5 primeiros minutos que eu vi, era bem interessante, viu? Ele era bem experimentalzão, bem cru, sabe? Nossa, começa a mangá com umas cenas de sexo e tal. Parece ser um bom filme. Os 10 primeiros minutos, pelo menos, são muito bons. E é isso. Eu acho que esse foi Helter Skelter. Na verdade, Helter Skelter é muito mais, como você falou, Judeu. A gente nem abordou a irmã, a volta dela, magrinha no finalzinho, sabe? Uma referência levinha. A gente não Nossa, abordou. É muito boa essa parte, é verdade. Ela volta igual a Ririko, né? Pois mostrando um ciclo interessante aí, de como as coisas voltam e tal. Já tem tempo demais. Mas já tem muito tempo com a ideia, então a ideia geral foi... Leitura de e-mails, Estranho, do episódio número 112, consertando o Bleach. Tudo bem com Vossa Senhoria? Tudo bem, maravilha. A leitura de e-mails está vindo de comentários do blog alquadra.do ou de e-mails que vêm do contato@alquadra.do. Exatamente. É o e-mail onde você manda tudo que você quiser, recomendação, manda... Aliás, você foi espertinho e falou para as pessoas usarem o e-mail para cadastraram num fórum de Minecraft, tá? Ah, é sério? Eu apaguei a solicitação, mas cadastraram. De qualquer forma, vamos primeiro começar com os Slowpokes Report. São os comentários atrasados sobre qualquer coisa, incluindo leituras, podcasts ou qualquer coisa.
Começando aqui com o Chiclé, que fez um comentário lá no blog sobre no podcast número 99 de Oi Yasumi Pum Pum. Olha que a gente tá comentando um podcast um pouquinho mais antigo, mas eu achei um comentário muito relevante. Desculpa aí pra quem não leu Pum Pum, vai ter que aturar esse comentário rápido, mas ele comentou a possibilidade do mangá ser narrado todo pela Sashi. Eu achei muito interessante, cara. Por isso que tudo aparece entre toda a fala do Pum Pum vem em seguida, tipo, e assim falou o Pum Pum, sabe? Faz sentido. Ele falou como um fato, eu não tenho certeza se é fato, porque eu precisaria rever pra ter certeza. Eu teria que reler com essa visão, mas achei muito interessante, Cleb. Muito interessante sua teoria. O Vinícius Silva aponta um link explicando melhor o número 7 ser o número de Deus, sabe? O 777 que a gente falou na última leitura de e-mails, ele apontou lá, dizendo que o 7 é o número perfeito, e aí aliás, parece que 7 era Jesus e 8 era Deus. Teve uma outra explicação de outra pessoa. Enfim, tem lá. Vejam o link que ele passou. Cultura do mangá ao quadrado. O próximo aqui é o Naraki, que pergunta se vamos entrar em férias agora no final de 2014 e começo de 2015. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta, não sabemos. A gente tem uma agenda aí para os próximos dias, e depois que acabar essa agenda a gente tem que repensar as próximas agendas. Talvez aí role umas férias, não sei. Podia sim. Não tá planejado, mas pode ser que role agora que você pediu. Naraki, quem queria podcast, fale com o Naraki. Ok. O L.A. Cabeza ficou contente de termos pronunciado o nick dele corretamente e nos recomenda o mangá Yandere Kanojo. Namorada Yandere, eu não sei se eu quero ler. Vamos ver aqui na internet. Dê uma olhadinha, eu não sei se me pareceu tão legal assim. Dá uma convencida aí, Dá uma convencida aí, cabeça. Eu não sei. O Google Imagens não fez um bom argumento aqui, viu? Não fez um bom argumento. Vamos ver. O próximo aqui é o Vitor Roma, que pede falarmos sobre o mangá / anime de Berserk que você nunca leu, estranho. Nunca li, assisti o anime, se servir de alguma coisa, mas faz muitos e muitos e muitos anos. E então pode ser que demore um pouco, Vitor. Pode ser que demore um pouco. Não prometo nada, porque essas promessas nunca levam a nada. Só pra falar que eu não disse nada, continua muito bom, só tá mais enrolado. Mas continua tão bom quanto sempre foi, viu? Só tá mais enrolado, bem enrolado, mas ele acerta onde tem que acertar. A Jessie diz que está lendo Spirit Circle e gostando, apesar de achar a mina que quer matar o protagonista muito chata. Ela é um pouco. É que ela viu coisas que não vimos. Essa que é a grande questão que complica essa análise da personalidade dela. Ela deu um indício ali que, tipo, quando parecia que tava tudo certo, ela viu uma vida aí que fudeu tudo de novo. Mas no último capítulo do mangá criou-se uns conflitos bem interessantes pra ela, viu? Achei bem curioso. Sim. Então tá bacana, Spirit Circle. Vai lendo, Jess. Vai lendo. O Sávio Carvalho Siqueira, aqui de último, começou a ler a Narasuma Nara, o primeiro manhwa que ele lê, e ele tá gostando bastante dos personagens e da trama. Tem que gostar mesmo, que a Narasuma Nara é muito bom. Exatamente, já partindo para comentários e e-mails e tudo mais, o Matheus, do último programa, Consertando Bleach, o Matheus Bacalhau e muitos outros acharam que o mangá não ficou com muita cara de Shonen Jump, ficou mais parecido com algo da Shonen Gangan. Cada pessoa deu a sua visão, mas falando que a gente acabou esquecendo das temáticas de amizade, esforço e vitória. Eu entendo que ficou um pouco longe do Bleach que existe. Mas porque lembre-se que em Shonen Jump tivemos Hoshin-Eng, em Shonen Jump tivemos Hokuto no Ken, tivemos Neuro, tivemos Death Note. Pois é, a gente veio pra revolucionar tudo, cara. Imagina se esse mangá saísse na Jump. E também, sabe, a gente não mostrou não tem como a gente narrar aqui lutas e tudo mais. Todas as lutas estavam lá. O que a gente falou foi da trama geral. Tem um monte de luta bacana lá no meio, um monte de espadas e conversa sobre o quão importante sua amizade, sabe, esse tipo de coisa. Isso ficou subentendido. A gente tava preocupado em montar a trama geral. O pessoal não teve imaginação. Próximo aqui é a Inês Barbuio, que admite ser fã do Hitsugaya e achava ele muito fofo. Ok. Tudo bem. Você sendo mulher, pode. Não sei. Cai no meu conceito ainda um pouco. Ela disse ter ficado decepcionada porque a gente não deu nenhuma explicação no final pro título do mangá, né? Faltou a gente amarrar.
Faltou isso, faltou. É algo que você sempre reclama de título que não tem explicação e a gente não fez. A gente tá tão absorto que Bleach é qualquer coisa, foda-se, que a gente nem parou pra pensar. Nos comentários até falaram que o mangá explicou que aquele Hollow que atacou era esbranquiçado e Bleach é meio que esbranquiçado. Não é o bastante pra minha alma. Tinha que ter uma explicação nossa. Sim. Então, faltou. Desculpa. O Taka diz que Hitsugaya e outros são muito populares para cortar. Comenta que uma solução seria lançar spin-offs para trabalhar esses personagens. Mas Taka, você está pensando pelo viés errado. Eles são muito populares porque eles existem. Na nossa história eles nem existiriam. Quem seria popular seriam outros. Aí a gente teria que ver a popularidade da história que a gente fez. Talvez outros seriam muito mais... pode ser. Então a gente não estaria cortando o Hitsugaya, que já era popular. Ele nem existiria. Ninguém gostaria dele. Que ele não existe. Tá certo. Partindo aqui pros e-mails em geral, né? Que mandou pra gente. Tem o Vinícius Silva, 23 anos de Campinas. Esse é o vizinho aí, estranho, né? É mais ou menos, eu sou tão perto de Campinas quanto de São Paulo. É exatamente metade do caminho. Ele diz aqui, ó: adorei o projeto Consertando Bleach, mas eu gostava do Shed. É uma pena. Ele diz aqui, ó: se ele fosse bem trabalhado e tivesse alguma imersão bem feita, poderia trazer a perspectiva humana na parte política do mangá, mas sem Fullbringer, né? Ele dá uma risada aqui. Pior que eu comentei esse fim de semana com o pessoal sobre o Shed em Bleach e tal. Mano, o Fullbringer dele, a explicação é que ele gostava da pele, né? Tinha uma questão meio étnica, racial aí no meio. Talvez até poderia trabalhar algo nesse sentido. Talvez. Não, porque ia ter que ter poder. E se ele tem poder, a gente tem que explicar. Se tem que explicar, não. Não, é verdade. Não dá pra mais um Hollow morder uma pessoa, foder uma mãe ali. Não dá, não tem mais essa, não. Não dá. Ele continua aqui, ó: de resto, concordo com vocês. Gostei muito da ideia de juntar Ikako e Yumichika e poderia trazer um personagem diferente pro mangá. Talvez ele fosse o Hitsugaya do mangá, porém trazendo a problemática de não querer virar um capitão, mas tendo uma divisão inteira precisando dele, principalmente quando vários capitães tiverem morrido. Pode ser uma ideia legal assim pra trabalhar bem de fundo, né? Sim, deixar ali em paralelo ia ser bacana, ia ser uma trama paralela bacana. Seria assim. E encerrando aqui com o Sávio Carvalho Siqueira, de 21 anos, estudante de psicologia de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele diz: sim, vocês consertaram em partes Bleach, ok? Tirando esse final meio brusco que inventaram, o resto ficou interessante. Poxa, o quê? O melhor foi o final. Não. Você não entendeu a genialidade do final, sabe? Tá errado cara, isso. Errado. Tem nada de abrupto. A gente ia ter construído certinho a narrativa. Ia ser tipo Slandunk. Nossa, aí sim. O final que é muito bom, mas causa, né? Causa um pouco de estranheza. Esse é bacana, ele segue aqui dizendo que agora um pequeno desabafo. Bleach foi o primeiro mangá que li, apresentado por um amigo meu dos tempos de escola. Na época não tinha muito parâmetro para dizer o que era bom ou ruim em um mangá, mas aquele desfecho com Aizen derrotado, Ichigo vencedor e a história continuando me deixou puto de verdade. E é exatamente isso, cara. Esse foi o ponto. Esse foi o ponto. Que era pra largar Bleach e eu não larguei. Esse aí era o ponto que era pro Kubo ter largado o Bleach, né? E ele também, não largou. Também. Então a gente consertou isso pra ele. Esse foi um dos grandes pontos que a gente precisou consertar. Bacana. E puxamos o final pro final. É esse que temos de e-mails e comentários pra hoje. Muito obrigado pra quem mandou. Sempre comentem, né? É bem legal. Bacana. Tem alguma coisa pra comentar, Judeu? Alguma novidade? Qualquer coisa? Joguei uns games aí, não sei se é relevante ou não comentar. Joguei aquele Faster Than Light, FTL, da Steam. Muito legal, muito difícil, viu? Achei bem difícil um jogo. Sim. Tá difícil passar do terceiro pro quarto lá, fasezinha. Eu sou muito ruim, viu? Eu joguei bem pouco e como eu não fui capaz, eu deixei pra lá. Também joguei um pouquinho de Half-Life e achei meio overrated, viu? Olha aí, polêmica, eu acho. Pra época deve ter sido aquela coisa, mas não achei que é um negócio que sobreviveu tão bem, não. É só divertido, só isso. Justo. E você, alguma coisa pra comentar? Eu joguei hoje o card game
Olha, uma nova mídia. Card game do Game of Thrones. Eu vi umas imagens lá. É bacana, é muito bem bolado, mas a gente jogou em 6 pessoas. 6 pessoas é too much, tem que fazer menos. E os Greyjoys, o deck dos Greyjoy é uma porcaria. Eu achei que ia ser muito legal e eles foram uma merda. Todos os outros decks eram mais legais que o meu. Então, mas eu quero voltar a jogar, porque é bem bacana. Mas com menos pessoas. Joguinho de carta, né? Coisa que eu já joguei na minha vida foi Yu-Gi-Oh! Na época de escola. Nossa, parabéns. Não. Eu joguei Magic e Yu-Gi-Oh! Jamais. Magic tem um pessoal aí que é fãzão, cara. Tem gente que se orgulha de ter decks que custam o preço de um carro. Isso é bem nesse nível mesmo, cara. É bem nesse nível. Bom, cada um com as suas manias, né? Não sei se eu consigo comprar um carro vendendo todos os meus mangás e quadrinhos aqui. Você acha que sim? Não, o meu não, pelo menos. Não sei, cara. Dá uma entradinha, mas acho que não paga um carro, não. Um carro. O carro tá caro, cara. É verdade. Stop growing old. 始まりの風よ届けメッセージいつでもあなたを信じているから Recomendação da semana é sua, Gabi. Sou eu hoje. Eu fiquei bem em dúvida entre essa recomendação da semana, então assim, eu pensei em fazer uma recomendação dupla, mas eu não sei se pode. Não. Queria perguntar pros universitários, assim, pra banca. Aí também já quer demais. O Judeu já fez uma vez. Eu fiz uma vez e até hoje sou esculachado nesse podcast por causa disso. Eu acho que assim, eu acho que você tava certo, porque as pessoas têm que ter acesso a mais conteúdo, assim, eu acho legal. Porra, já tem 112 conteúdos pra ela. Até mais. Tá bom, eu vou recomendar uma coisa só. Quando eu começo a recomendar? Já tá rodando. Isso então tá bom. Mas antes da minha recomendação, eu vou recomendar também o meu post, tá? Que eu já escrevi um post no Guiabô sobre Helter Skelter. E o Judeu também já escreveu um post muito bom, que eu espero que ainda esteja no ar, que eu li na época, eu gostei muito no mangá Underground. Ele escreveu sobre Helter Skelter. Eu reli esse texto pra esse podcast e achei que tava muito mal escrito. Tudo bem. Eu li na época que foi lançado. Eu não li de novo pra saber se tá, mas eu acho que não tá, não. Éramos todos adolescentes na época. Na época eu achava que era o melhor texto que eu fiz até então. Hoje em dia... Eu não leio nada com mais de 2 meses, assim, eu tenho vergonha. Eu finjo que não existe, assim, Às vezes o negócio que eu li na semana anterior, eu já fico, porra, mano, ninguém me falou que tava errado isso aqui. Eu abandono a autoria, assim. O que eu tava pensando, né? Então, gente, a minha recomendação da semana vai ser um mangá shoujo. Beleza. Eu não sei falar essas palavras japonesas, tá? Vocês perceberam, né? Ninguém sabe. Então. Nem os japoneses sabem. Pior que é verdade. Na verdade, é um light novel que virou mangá e anime e chama Sayunkoku Monogatari. E é uma história, assim... Por que eu tô recomendando hoje? Porque não tem nada a ver com Helter Skelter, porque é uma história, assim, sabe, super do bem, sabe? Tipo, assim, você não fica triste vendo, você fica de boa, assim, é feliz, assim. Só que não é raso também, não é idiota. É muito legal e me lembra, assim, um ponto que eu fiz de link pra recomendação é porque o Helter Skelter é sobre trabalho. Querendo ou não, é sobre beleza, sobre tudo. Ok, mas o trabalho da menina é ser bela. Então, querendo ou não, boa parte do empenho que ela deposita nisso é visando a parte profissional da vida dela. E esse mangá que eu tô recomendando, que eu não li o mangá inteiro, mas é muito legal, saiu nos Estados Unidos pela Viz, e eu vi o anime. O anime tem 2 temporadas e é incrível, é muito bonito. A trilha sonora é muito bonita, assim, é uma animação linda, é visualmente deslumbrante, assim, e é muito legal porque é uma história que se passa nesse império que chama Sayunkoku, que é como se fosse um império análogo à China antiga, assim,
que é de uma moça que ela é de uma família nobre, então ela é uma moça educada, ela é uma moça inteligente. Ela teve acesso a vários níveis de conhecimento. O pai dela é bibliotecário, então assim, ela sempre pôde aprender muita coisa, mas ela nunca pôde colocar isso em prática, porque ela era uma mulher do Império Antigo, então ela só podia, no máximo, almejar ser esposa de alguém. Aí numa dessas, ela frequentando o palácio, né, ela foi vendida, na verdade, pro palácio para ser esposa do imperador. Só que eles nunca ficaram juntos, ela só frequentou ali durante um tempo. E O nisso imperador ou o palácio? os dois, sim. Tá. O imperador, ele é respeitoso, tá? Ele é um menino bom, assim. Na verdade, é bem divertido, assim. Eu vou dar spoiler, porque é o primeiro capítulo. Eles compram ela porque o imperador, ele é molecão, assim. Ele é irresponsável. Ele não quer casar, ele não quer nada da vida, assim. E ele precisa casar, ele precisa de um herdeiro e tal. Então, aí eles falam assim, vamos comprar uma mina aí pra ela ensinar esse menino a ser gente, assim, sabe? Pra aí, se eles se gostarem, aí ela vira esposa... Se eles se gostarem, não, né? Se ele gostar dela, no caso, ela vira esposa dele e tal, aí... Mas ela passa ali alguns meses com o imperador, eles viram muito amigos. Aí, ele se apaixona completamente por ela, assim, porque ele acha ela fantástica, assim. E ele começa a ficar puto, porque ele vê várias pessoas idiotas no governo dele e aquela mulher maravilhosa, ela não tem acesso a nenhum tipo de emprego só porque ela é mulher. Então, assim... Aí, basicamente, ele luta pra tentar ali mudar as coisas pra ela poder trabalhar. Então, Entendi. É muito bonitinho, assim, porque não é o foco... tem romance, tem triângulo amoroso, tem família, tem drama, tem tudo. Mas o foco é a luta da Shurei pra ela poder prestar um concurso pra ser funcionária pública, assim, e é muito legal. Legal. Uhum. Beleza. Ótima recomendação, porque isso com certeza nunca seria recomendado nem por mim, nem pelo estranho. Às vezes eu tenho meio dó aqui do público feminino que assiste mangá enquadrado, né? Então, Você está mas eu tenho amigos defendendo meninos que divisão gostam de desse gênero aí, mangá. ó. Tá defendendo. Não. Porque É. as Não, mas- meninas não podem gostar do mangá que a gente recomenda. Olha Não. aí, tá tudo Eu errado isso aí. curto, tá? Eu sou ouvinte. Eu só tô falando que a gente nunca recomenda algo com foco, né? Às vezes a gente recomenda algo com foco muito masculino, né? Sim, não, isso é verdade. Eu mesma, eu já vim aqui 2 vezes antes, eu nunca recomendei um mangá shoujo. Eu recomendei 2 joseis, hoje eu vim com um shoujo. Verdade. Porque eu acho que tava na hora, assim, já, e esse é um shoujo super do bem, assim. É o contrário, assim, da vibe negativa do Helter Skelter, mas ainda é sobre moças e os seus trabalhos. Bom, beleza, então bacana fica a recomendação, que eu já esqueci como se pronuncia, Saiun Koku Monogatari. Saiu um coco, né, que Saiun escreve... Koku, tudo junto. Enfim, fica aí a recomendação, anime e mangá, só anime, mangá, bom, tá ali, né? Tem todas as mídias, você escolhe qual você quer. Tem um mangá, mas o anime, eu acho que o anime já ajuda, assim. Eu acho que todo mundo vê o anime já basta. Ok, beleza. Fica aí, então a recomendação da Gabriela. E as músicas são lindas, tá, gente? Pode baixar e cantar no karaokê, assim. Já fiz isso, mas eu era jovem, tá? Mas era muito bonita as músicas. Ok, revelações. Muito obrigado pela participação, Gabriela. Imagina, gente. Obrigado. Obrigado e até semana que vem. Até semana que vem.